serviço religioso agora à tarde, e ele é um dos que trabalhou o texto do Sbardelotto. Aliás, não sei se tiveram a oportunidade de ver, mas o Moisés Sbardelotto tem escrito muita coisa sobre esta realidade. Um texto muito famoso dele creio que até a tese dele, tem como título "E o Verbo fez-se bit". Aquela questão do verbo, segunda pessoa da Trindade, que se diz, no fundo, é que assume a natureza humana na sua plenitude, incluindo a comunicação mediática através da cultura digital. Bom, como vos disse, ia-vos pedir que, por favor, fizessem a apresentação. Vamos começar então pelo Vítor, porque ele está mais limitado de tempo, e seguimos aqueles passos que eu vos falei, por favor. Qual foi a razão, porque é que escolhemos este texto, não é? Porque é que escolhemos o texto, portanto, quais são as principais ideias que o texto apresenta, como é que elas se articulam com os temas que estamos a desenvolver e quais são os contributos que elas dão para a discussão da nossa unidade curricular. Vítor, força! Ok. Pronto, o texto que eu escolhi, de facto, é deste autor que o professor acabou de falar, Moisés Sbardelotto, com o tema, o título, da religião à reconexão, novos modos de ser e fazer religiosos em tempos de mediatização digital. Este autor é jornalista e doutor em ciências da comunicação, também esteve envolvido naquele documento que falamos a semana passada sobre o diretor da comunicação da Igreja no Brasil. E eu escolhi o texto porque quando comecei à procura e encontrei o texto, dei-me conta que ele falava daquele assunto sobre a autoridade e quem é que tinha o poder sobre pronto, as próprias redes sociocomunicacionais, os novos modos de comunicar e de estar da religião na net. E eu achei interessante e propus o texto. Foi mais nessa linha. E então, o autor começa por dizer que as religiões veem um ambiente digital como um novo lugar religioso e teológico emergente, onde, de facto, com a produção de muitos textos, muitos vídeos, sons, imagens, quer seja dentro da igreja de forma oficial ou fora dela, pessoas ou grupos, acabam por complexar ou complexificar o fenómeno religioso. E isso agrava-se com aquelas características que nós já tínhamos falado também, que tudo o que entra na internet torna-se não só público, mas com o alcance, a dimensão de toda a gente envolvida na rede, bem como a velocidade na rede, bem como todo o circular por vários ambientes e novos ambientes. Isso significa que pode ter um aspecto positivo e outro negativo. O negativo é não há forma de fazer, digamos assim, uma mediatização sobre a integridade de tudo aquilo que é, de facto, ou da religião ou de religiosidades diferentes sobre esse aspecto. E, por outro lado, o positivo é na ideia de que o próprio autor, quando fala sobre o seu próprio texto, o verbo se fez bit, quer dizer que o próprio Cristo, ou o fundamento da vida cristã, circula por estas redes e através das plataformas digitais, começa também a encarnar o próprio Cristo, que encarna e que começa a passar naquilo que ele fala como reconexões, que é redes que se interligam com redes e pessoas que começam a criar conexões com outras e assim sucessivamente, e então difunde-se também aquilo que é o próprio do religioso. Então ele vai pegar, Sbardelotto vai entender que se a religião é um sistema social de significação cultural em torno do sagrado e transcendente,
E se entendermos o religioso como uma crença, como um ato de afirmação e de comunicação, e se compreendermos a internet, como diz Manuel Castells, que é um meio de comunicação, interação e organização social, o que é que acontece? A sociedade, quer sejam pessoas individuais ou grupos, apropriam-se das crenças e práticas da religião ou de diversas religiosidades e vai surgir o seguinte, que é uma maior diversidade, pluralidade de sentidos e de novos significados, ou seja, as pessoas podem, sem determinados limites ou sem uma autoridade que regule tudo isto, podem começar a ultrapassar determinadas fronteiras que até pode ir além daquilo que seja o concreto de uma doutrina ou de um determinado significado. Ele até vai, aquilo que nós já falamos também nestas sessões, que pode surgir um símbolo ou até algo do cristianismo que as pessoas já não sabem o que é que ele significa. Divulga-se e não se sabe o que significa. Ou até mesmo como aquilo que hoje eu via, isto é quase um excursus, o cardeal, agora não digo o nome dele, o cardeal que está na biblioteca em Roma, oh meu Deus. José Tolentino Mendonça. José Tolentino Mendonça, sim. Oh meu Deus. Ele dizia que muita gente usa até a cruz por fora da roupa ou por dentro da roupa ou como os próprios vistos, ele dizia, e que para alguns pode ter significado e para outros já não diz nada a não ser um símbolo ou quase como um objeto que se traz e que perdeu um pouco o seu significado. Isso pode ser um problema nas plataformas digitais com esta velocidade e este não ter fronteiras, mas por outro lado pode ser um outro incentivo de começar a própria igreja, no caso católico ou nas diferentes religiões, de fundamentar ou de procurar, como o autor defende, fazer uma mediação com todos estes novos agentes e que são quase como influencers, de tentar, não vou dizer regulamentar ou regular as coisas todas, mas dar-lhes uma certa orientação para que isto não se perca tudo, não é? Daí que é um outro aspecto que ele defende. Sim. Espera um bocadinho, vamos agora pedir a outros colegas que trabalharam este tema para te ajudarem a completar as ideias, senão tu esgotas o texto todo e depois ele só tem que dizer amém, não é? Eu sei que tu estás habituado a falar assim na missa, mas aqui todos temos direito à palavra. Está bem, um parênteses. Houve uma mensagem, não sei qual delas, de João Paulo II, em que ele dizia que os sites, sobretudo na altura os blogs, deveriam ter uma marca de qualidade, deviam ter um selo de qualidade. É claro, isso não é possível. O blog pode estar fantástico em termos doutrinais, faz-se uma publicação que é uma asneira, já deixa de estar, não é? A única coisa interessante ou parecida com isto que eu vi são aqueles blogs que têm a marca público, o jornal público, não é? Uhum. Já repara, há uma série de blogs que o público de alguma forma reconhece-lhes qualidade, não é? E lhes dá a marca ou lhes retira a marca pública, não é? Se calhar na igreja poder-se fazer, ou nas igrejas poder-se fazer uma coisa dessas, tendo como que um selo de qualidade, que o indivíduo periodicamente ia fazendo isso, como por exemplo os jornalistas que são vaticanistas, quer dizer, ele é vaticanista por um ano. E depois vai renovando e verifica-se o que é que ele disse, o que é que ele não disse, ou se renova a licença ou não, mas é por aí. Lucília, o que é que você acrescenta? Mas se falar com o micro desligado, nós concordamos com tudo, mas não ouvimos nada. Eu, entretanto, perdi-me aí no meio do discurso do Vítor. E depois ainda por cima tinha organizado aqui as minhas ideias num PowerPoint todo, não digo pomposo, mas assim um PowerPoint para não me esquecer de seguir as linhas do artigo, e entretanto perdi-me naquilo que o Vítor estava a dizer. Mas se bem que me lembro das últimas coisas que me lembro que o Vítor estava a dizer, ele estava a falar da forma como quando o artigo
quando as ideias chegam à internet, acabam por ter uma dimensão muito grande. Penso que foi por aí que eu fiquei no discurso do Vítor. Uma das coisas que eu achei interessante aqui no artigo foi a questão do estar constantemente ligado, e a partir do momento em que as ideias vão para a rede, acabam por atingir muito mais pessoas, e deixaram de estar apenas como a nível da religião, a nível católico, qualquer pessoa pode dar o seu contributo. Deixou de haver só uma produção, que ele aqui no artigo fala de produção eclesial, mas as pessoas, o público em geral, consegue dar o seu contributo, consegue estar, muitas vezes, dar a sua opinião, o que nem sempre é bom, não é? Porque o facto das pessoas, muitas vezes, poderem opinar sobre um determinado assunto, e nem sempre é um contributo positivo, mas o facto das pessoas conseguirem manifestar a sua opinião leva a que a nível religioso, o religioso chegue a mais pessoas, por assim dizer. Outra coisa que eu achei interessante e que fala na terceira parte deste artigo é o facto de, e eles aqui têm, eu peço desculpa, só vou aqui à minha estruturação. Lucília, depois pode pôr esse PowerPoint na Moodle, está bem? Sim, está bem. Uma coisa que aqui falava é a questão de, com o Papa Bento XVI, o autor refere que o Papa Bento XVI, em 2012, que ao aderir ao Twitter, conseguiu chegar a muito mais gente do que pelos meios ditos normais para a altura. E com o Papa Francisco em 2016, quando ele aderiu ao Instagram, a mesma coisa. Eu, quando estava a ler esta parte do artigo, lembrei-me de uma coisa que eu vi numa das suas aulas, que o professor tinha dito que fez como uma brincadeira quando estava a fazer a pesquisa do doutoramento, em que, quando o Papa Bento XVI aderiu a estas coisas da internet, que tudo o que tinha a marca do Papa Francisco, as pessoas não queriam saber se era verdade ou não, iam automaticamente atrás. E o autor também refere isso, que esta ideia dos papas aderirem à rede acaba por abrir o leque da religião, do cristianismo, do catolicismo, da Igreja Católica, e conseguir chegar a muito mais pessoas. Posso uma pergunta? Sim. O que é que lhe parece? Só um bocadinho. Eu fiquei sem som. Está-me a ouvir agora? Está-me a ouvir? A minha net está muito baixa e de vez em quando isto desliga-me o som das colunas. Ok. A minha questão é, o que é que lhe parece, ou o que é que vos parece, uma vez que o Papa, através do Twitter primeiro, o Instagram depois, e agora a grande divulgação mediática que aquilo que são imagens, filmes, discursos e pronunciamentos dos Papas têm, em que ponto ou até que ponto isso afeta a percepção que se tinha daquilo que era o discurso do magistério? De outra forma, nós antes ouvíamos o Papa poucas vezes e quando falava era coisas sérias, robustas, que de alguma forma era, digamos assim, tinha o peso do seu cargo, não é? Hoje o Papa fala em qualquer sítio, até fala no avião, fala a caminho, zanga-se com uma chinesa, aquelas coisas todas, não é? Até que ponto isso, na vossa percepção, e depois passamos a palavra ao Manelo, que também trabalhou este texto, na vossa percepção, de que ponto é que
a percepção do que é o discurso magisterial do magistério. Agora, todos falam, todos têm direito a voz, o Papa é um player no meio dos outros. Onde é que fica o discurso do magistério? Onde é que fica esta consciência de que há pronunciamentos realizados numa determinada circunstância que têm um peso tal que não são iguais àqueles pronunciamentos que a gente diz numa conversa informal, por muito planeada que ela esteja. Estou-me a fazer entender? Uhum. É aquilo que o autor refere, o problema da democratização de todos os conteúdos, em que neste construir o saber fazer e que está o pronunciamento oficial da Igreja, em que estão juntos especialistas e não especialistas, e aquilo que já tínhamos falado nas sessões é que aquele que mais rapidamente difundir uma posição ou que disser alguma coisa e que usar a tecnologia para chegar mais rápido às pessoas, esse é que vai ter o poder e a autoridade quase. Daí que se toda a gente compreende aquilo que se fala, que numa linguagem mais acessível chega mais longe a mensagem, mas depois há que funilar de facto o que é posição oficial e tem que haver aí também mecanismos ou lugares ou nas plataformas onde a Igreja diga e ponha o seu discurso oficial, senão fica tão difundido em que pode ficar difundido e diluído. Exatamente, é uma palavra no meio das outras. O Manel pediu a palavra, faz favor. Pegando-me, portanto, na ordem do discurso do próprio autor e depois indo para os outros conteúdos que fomos, portanto, analisando, já na ordem como o senhor professor estruturou também de apresentação, eu gostava de tecer 3 ideias, portanto, a respeito da pergunta feita. A primeira é, nesta linha da democratização que surgiu por intermédio também da abertura e abrangência das redes e de todo o sistema moderno de comunicação, a Igreja está mais aberta e, se não mesmo, exposta. Falo concretamente no que aqui o autor chama de uma ruptura nesse espaço temporal ou de descontextualização ou dos sentidos. E, portanto, nestes moldes, o Papa, quando fala, também está sujeito à própria exposição dos meios e dos sistemas modernos de comunicação e, no entanto, expande-se muito rapidamente o que ele diz. Isso põe em causa o magistério? Penso que não põe em causa o magistério, porque o falar ex-cátedra do Papa sobretudo tem esse condão de infalibilidade quando ele fala, portanto, no meio e momento como tal. Agora, no avião, de passagem, depara-se com alguém, esse momento, portanto, eu acho que ele tem as suas reações do homem normal e do momento, embora sempre comedido. E, no entanto, também nós temos essa parte da ligação do contexto comunicacional em relação ao sagrado, que se torna complexo nesta mesma vertente. O autor fala da complexidade, portanto, desse sistema nesse momento, sobretudo por causa deste fator sagrado que se cruza com o social aberto ou mundanizado que todo mundo utiliza. Mas temos, de facto, de nos fazer valer também do que em teologia prática nós fomos vendo, e sobretudo quem leu o texto que está publicado ali sobre a paróquia,
pode se lembrar disso que eu estou aqui a me referir, de que neste momento, portanto, em que nós estamos a acompanhar o evoluir do tempo num espaço temporal muito curto, devido à largueza e profundidade que os meios nos proporcionam, nós temos a possibilidade de recriar e multiplicar a mensagem. E aqui o nosso autor fala, portanto, sobre a autoridade de quem emite uma mensagem, quem recebe também passa a ser automaticamente uma autoridade. E muitas das vezes na aula o senhor professor também já se referiu. E o Vitor, de facto, fez aqui atenção de falar sobre as reconexões neste sentido, e o nosso autor até cita também o Rodrigues, acho, o Rodrigues, e eu pensava se esse autor está também a utilizar textos do nosso professor, mas ele fala, portanto, deste encontro dos textos que se comunicam com as pessoas e as pessoas com os computadores, a tal computarização, não é? Muito bem. Vamos meter mais um ingrediente na reflexão. A questão é esta. É evidente que na Igreja todos têm palavra. Não há uns que têm... A Igreja discente e a Igreja docente, isso não existe, não é? Existe a Igreja que vive, celebra e acredita naquilo que é a vida em Cristo, a vida em Cristo. Por isso, aquele binómio de conexão e participação pode ser refeito ou redito a partir da democratização e participação. O facto de todos podermos falar e todos termos acesso à palavra de uma forma mais rápida não quer dizer que efetivamente estejamos a participar. A participação deriva daquilo que é fazer vibrar o sensus fidei. Quando digo fazer vibrar, o sentido da fé está inserido naqueles que efetivamente são cristãos. Claro que depois, pensemos no caso, não sei como é que é no meu caso, a minha avó, ela não sabia explicar a fé, mas tinha uma fé muito profunda. O que fazia era que, no diálogo, na participação, aquilo que era o seu sentido da fé saía cá para fora, era dito. Daí que esta questão da participação a partir dos mídias digitais ou potencia o pronunciamento na linha do que é o sensus fidei, ou então o que estamos a reagir é reagir por uma simples emoção epidérmica, clicamos só porque porque é um texto do Pato Lentino, clicamos ok, mas efetivamente não se reflete. Ou seja, a participação a partir de uma democratização de acesso implica também alguma capacidade para ouvir, para estar em silêncio e para atualizar e virtualizar aquilo que é a experiência de fé. Logo, a sinodalidade como identidade da Igreja é imprescindível. Sob pena de aquilo que são o replicar de mensagens, muitas vezes mais não é do que manter a mesma lógica das fake news. Em que nós, como é que é, quer dizer, um fake news é um boato, não é? O boato circula, tem que ter alguma coisa de verdade, embora não seja tudo, e tem que ir de encontro às expectativas de quem ouve e quem replica. O que acontece muitas vezes, vejam por exemplo, que sempre que sai uma encíclica peço desculpa, uma exortação apostólica, também uma encíclica do Papa Francisco, é desta vez que vai acontecer isto, é desta vez que vai acontecer aquilo, ou seja, as pessoas já estão predispostas para ouvir umas determinadas verdades. E as outras, uma determinada informações. As outras não. Logo, esta questão da sinodalidade, todos, a um ritmo eclesial, chegarmos a comentar de uma forma coerente aquilo que é o nosso sentido da fé, a meu ver, é o grande desafio.
mas posso estar errado, vocês também têm cabeça, também leram os textos, ajudem-me a pensar melhor. Eu peço desculpa estar a tomar outra vez a palavra, porque o meu tempo está a chegar mesmo ao fim para eu poder ir para o funeral, mas eu queria dizer que, nesta linha que o professor acabou de dizer, que o autor coloca, ele fala especificamente num desafio, mas eu julgo que aqui ele apresenta até dois. Um é de tentar a ideia do religar entre os processos mediáticos, aquilo que ele fala, os processos mediáticos e as práticas religiosas, buscar vínculos. Quando ele diz que é necessário buscar vínculos que unem o universo simbólico e religioso e os ambientes comunicacionais nestas diversas conexões, é perguntarmos o que é que de facto as pessoas pesquisam, o que é que as pessoas buscam, o que é que as pessoas perguntam e o que faz as unir, para que também possamos, sem a preocupação de dar resposta a tudo, como já temos vindo a falar, mas ir ao encontro de alguma coisa que possa criar uma certa unidade e levar as coisas num sentido correto, ou reto, digamos assim. Mas ele depois também apresenta, mais para o final do artigo, uma ideia que é necessário, quase como um segundo desafio, que é necessário compreender que o religioso manifesta-se como reconexão, ou seja, não é tanto numa direção direta do humano com o divino. Quem busca nas plataformas sociodigitais ou nestas redes uma ligação direta com o divino através do acesso a diversos meios, que sejam textos, sons, vídeos, etc., não encontrei isso. O que há de facto, que ele chama a atenção, o que há de facto aqui nesta rede das redes, que ele chama a internet, é uma reconexão entre o humano, o social, o tecnológico. E o fenómeno religioso deve estar aqui como um vínculo que está no meio disto tudo também, mas criar uma certa unidade ou o sentido, possibilitar um certo sentido de comunhão à comunidade. A gente sabe que não chega lá perfeitamente a tudo, porque implica a tal vivência cristã em comunidade. Ou seja, desenvolve um desejo para depois, a partir do digital, ir à comunidade, viver a sua fé, o religioso de facto, em comunidade, de pessoas reais e não só no virtual. Pronto, era isto. O virtual também é real. Sim, eu sei. O Miguel está a falar, mas não ligou o micro. Não é atual. Exatamente, Miguel, exatamente. Vitor, Olha, Sr. Professor, aquele abraço, logo já estará o resto da aula disponível na plataforma, podes continuar, está bem? Ok, muito obrigado, bom Um trabalho. abraço, Santa Páscoa, hein? Obrigado, Santa Páscoa para todos. Obrigado. Não sei se acerca deste artigo há mais alguma ideia que queirais sublinhar. Sim, eu gostava queria... apenas de vos dizer que na pesquisa empírica que eu fiz, o caminho que se notou como muito propício para que haja esta conexão entre todos os membros de uma comunidade que se expressa também na web é o ano litúrgico. Portanto, dar tempo, ou melhor, introduzir o ritmo, a questão do ritmo de tempo e alguma espacialidade no espaço virtual tem-se conseguido muito a partir da liturgia. A partir da liturgia. Quer a preparação para a prática litúrgica, portanto, preparar a liturgia, seja os padres a homilia, a leitura, umas introduções, umas imagens, seja o que for, quer depois também replicar aquilo que foi a experiência litúrgica. Pelo texto que vós conheceis, na última parte, quando eu apliquei aqueles questionários todos, foi, e o modelo preditivo vai precisamente por aí, se quiseres depois consultar. Manuel, pediste a palavra? Pois era para complementar simplesmente duas ideias que se calhar fazem-nos também falta nesta reflexão. É que o nosso autor, portanto, quando fala sobre as sociosimbólicas, as interfaces e os protocolos nas plataformas digitais, ele nos faz lembrar de que, portanto, nesta linha de complexidade em que nos acometem as redes em relação ao sagrado, também, portanto, somos capazes de encontrar depois uma
um humano e um humano religioso já muito diferente. Quando ele fala até de religação entre o humano e o divino, a partir do processo sociossimbólico. E, nesse caso, portanto, nós falamos também de encontrarmos, tanto, uns seres religiosos ou uma religiosidade já moderna e diferente. E depois, a Igreja Católica, na linha do caso católico que o nosso autor fala, nós nos destacamos muito pelo fato de estarmos abertos também à participação do homem, portanto, do homem cristão, mesmo nos sistemas de comunicação. E, portanto, desde o Papa Bento XVI, o Papa Francisco, quando eles, através do Instagram e entram nas redes para se comunicarem, criam, e também as nossas dioceses, os nossos movimentos, os nossos grupos, automaticamente já criam plataformas de comunicação que tornam mais extensiva a linha comunicacional ou sociocomunicacional, portanto, da mensagem. E assim a mensagem expande-se mais e é mais abrangente e rápida. Muito obrigado, Manuel. Lucília, não sei se há alguma questão que queira acrescentar ou podemos passar ao próximo texto. Eu acho que já foi praticamente tudo dito. As conclusões que eu tirei do artigo foram mesmo essas que o Vítor há bocadinho disse e que agora o Manuel também disse. Que a questão do religar, a questão do tornar próximo, não é? O símbolo, o refazer, o redizer os discursos, como o autor diz, os símbolos, as crenças, que acabam por seguir a linha das plataformas e das interfaces, como ele diz. Depois ele no final acaba então por dizer que estas redes, o fenómeno religioso não são, manifesta-se não só nas ações de religar entre o humano e o divino, mas principalmente reconexão entre o humano, o social, o tecnológico, o simbólico, o divino, ou seja, acaba por simbolicamente todas as autoridades e instituições religiosas devem estar ligadas umas às outras. Muito obrigado. No fundo voltamos a ter o significado primordial da religião, que é a religação entre todas as dimensões do indivíduo e também o reler essas diversas dimensões a partir de um princípio fundamental, que no caso concreto é Deus. Seguindo aqui a ordem de entrega, agora toca-nos ouvir o Carlos, não é verdade? Sim, senhor. Força aí, força aí. O meu texto tem como título a internet como ferramenta importante na propagação do Evangelho. É da autoria de Cloério da Silva, também em coautoria também com a Sandra Moraes Santos, que é professora universitária de Género do Centro Internacional Universitário. Este texto despertou a minha curiosidade. Carlos, eu estou a ouvir-te com muita dificuldade, pá. Eu tive aqui um corte de internet. Só ouvi nada. Alguns colegas não ouvem nada. E agora? Agora sim, está bom. Está? Mas tens que continuar a falar para se perceber se está de facto bom. Está bem. Agora está melhor? Está perfeito. Eu vou falando mais calmamente. Pode ser que seja da velocidade da voz. Perceberam? É o sotaque. Deve ser. Mas perceberam a parte inicial ou precisa repetir? Não se ouviu mesmo nada, estava tudo cortado. Convinha repetir. Ok, vou repetir então. O texto que eu escolhi para analisar tem como tema a internet como ferramenta importante na propagação do Evangelho.
é da autoria de Calvério Silva e também teve o apoio da Sandra Santos, que é professora universitária também do Centro Universitário Internacional Uninter, que é no Brasil. Ó Carlos, isto está difícil. Ah. Tenta falar, mas retira a tua imagem. Tu és bonito, a gente já sabe. É que se a largura de banda for usada só para som, o som sai melhor. Tá bom. Por favor. Está melhor? Está melhor, está. Ok. Pronto. Então, o texto, mas querem que eu repita mais uma vez? Sim, que é para saber se sabes isso mesmo bem. Está bem. O texto tem como título a internet como ferramenta importante na propagação do Evangelho. É da autoria de Laurério da Silva e realmente teve a participação de Sandra Santos, que é secretária do Centro Nacional Uninter. Carlos, não conseguimos ouvir nada. Olha, Carlos, diga. Nós não estamos a conseguir ouvir. Vamos fazer uma coisa, vamos passar, pode ser que temporariamente a tua net esteja em baixo. Se tu não ficasses chateado, passávamos para outro colega e depois voltávamos a ti, pode ser? Está bem. Pode, Carlos? Pode. Ok, Carlos. Cellphone, estás capaz? Cellphone, tens que ligar o micro, só a gente não te ouve. Desculpa. Anda lá. Esqueci. Não queres pôr o teu PowerPoint a passar? Desculpa, não ouvi. Queres pôr o PowerPoint a passar? Sim, senhor. Tu sabes fazer isso ou queres que eu faça? WhatsApp. Eu envio na WhatsApp para todos, porque não tem problema com o meu laptop. Então, tem no WhatsApp, no grupo, envio no grupo, no WhatsApp, este PowerPoint, tá bem? Ok. Tu só me para dizes ajudar, porque a minha apresentação vou em inglês, então para ajuda. Ok. Tu só me dizes quando é que é para passar de slide, está bem? Está bem, senhor, está bem. Muito obrigado. So, então, esta é a apresentação. Ok, so I will be continuing in English. I will be speaking very slow because I think it's a bit of problem here. So the presentation is regarding a paper by Professor Dr. Andre Ungerer. He is from South Africa. The title is Homo Disruptus and the Future Church. Homo Disruptus and the Future Church. We move to the next slide. Okay, the author, he is a pastor in the Dutch Reformed Church in South Africa. I know what is going on in the minds of all my friends here, that he is a Protestant, not belonging in the Catholic unity. The reason that I chose, I would be stating right up front, why I chose this paper, is because he presents very important aspects of the discussions that we have been having. And just now, when Vitor was presenting and the question came between virtual and real. What is real? What is virtual? What is the community which is really there and which is a virtual community? So in regard to that, I found that this paper presents a very clear-cut understanding of the challenges. I would not say the negativities, but the challenges that are ahead of us. And so I chose this paper. And in the conclusion, I will try to present how the paper is not in contrast with the church of the recent, in context with the recent plenary assembly that was held by the Pontifical Council for Life. That will be in the final part. So just to put it in context, that the paper is not contra, but in line with the teachings of the church, although he is a Protestant pastor. So he's the head of the department of the Reformed Theology College in the University of Pretoria in South Africa. This paper was part of a bigger research which was titled as Contextualize Reformed Theology in South Africa. Okay, moving on.
let's look into the introduction. The term Homo disruptus is a product of the effect of an ever-expanding technology, material goods, internet, and availability of multimedia. The explosion that has been happening in technology will in near future, as the author will try to establish, has resulted in a new brand. From Homo sapiens, we are moving to Homo community, not the entire population is getting developed, which is Homo disruptus. What it is, we will see later. The aim of the study is to present the impact of the fourth industrial revolution and the church reflection on this revolution, what we will be looking forward. So basically the paper is in two parts. The first is the fourth industrial revolution, and the next is the church reflection on that industrial revolution. So we will move on to the first part of the paper, that is the fourth industrial revolution. This is basically a technical presentation in this particular part, where the author is giving us the different aspects and what are the possible impacts of those aspects of the fourth industrial revolution. Now, what is fourth industrial revolution? The fourth industrial revolution is a carry forward of the third industrial revolution, which was the revolution brought in by the invention of computers. The fourth revolution, industrial revolution, is basically building on that. But what makes it different? It's nothing like we still have computers in the fourth industrial revolution, but what makes it special are the three characteristics that this industrial revolution has. The first is the velocity, the speed with which we can connect, the speed with which can reach to the ends of the world. That's one thing, the speed, velocity. Second is the breadth and the depth. There's no spot on the earth right now where men cannot reach, or the universe, so to say. So the breadth and the depth of this new revolution, the fourth revolution, it makes it special and different from the third industrial revolution. And the third is the system's impact. Today, the industrial revolution, the fourth industrial revolution, is every area. No system in the society is there which has not been impacted by the fourth industrial revolution. And hence, this impact is very much to be viewed, to be seen in the society around us. Moving on, the fourth in the revolution, over here, the author explains very different aspects of this industrial revolution, and they are Internet of Things. We will be looking them in detail: artificial intelligence, transhumanism, and Homo digitalis. Now we will be looking at, he will be presenting each aspects of it, and then he will be putting across the challenges that each of these aspects bring in the society of today. So moving to the first part, the internet and the Internet of Things. So the first, it gives a basic statistic that 96% of population have mobile network today overall, and 90% have 3G plus networks. The Internet of Things, or IoT, implies every object connected to internet and to being. So our mobiles, our laptops, our iPads, everything that connects to internet and to us, which in a way puts us in this web, is Internet of Things. Then the author explained to us the four parts of internet evolution. However, over here, the focus is not so much on to show the history of evolution, but to show the gravity or the impact of connectivity, how much connected we have become. For example, he says in 95, we were just, web was just for documents passing forward and backward. The second one, which came in 2000, started connecting companies. And the third, in 2005, 2.0, was to connect people to the IoT, to basically our gadgets. And the fourth one, which is right now, which is we are experiencing in 2010, which is also the artificial intelligence per se, is linking the virtual to the physical world. So right now we are a society which is grappling with this question of what is real and what is virtual. And the question continues. Moving on, this internet and the Internet of Things, the author brings out four basic challenges or disruptors that they bring along with it. The first is, as we are already struggling, the society is struggling, is lack of privacy.
we don't have anything that is personal and private. Everything has become common and social. So the lack of privacy is the first challenge that is brought in by the internet and the things that we use, the gadgets. The second is digital dictatorship. We know that today even elections are influenced or can be influenced by social platforms. The third is online bullying. We are all very much familiar with the term trolls. So trolls over here, how we can attack a person, completely tarnish his image, and sometimes with fake news through online bullying. And the fourth part that he is referring to is the job loss that will be created as result of the internet and internet of things, because man will be replaced. You will be needing skilled labor. No longer unskilled labor will no longer be an option. So that will result in large number of job losses. So that's about internet and internet of things. Moving on, the artificial internet intelligence and the Speak a little bit slower, please. Oh, sorry. So Going with faster. regard to artificial, the internet things, sorry, we are moving on to the next slide, Professor. The next. Yeah. So over here we have the artificial intelligence. Basically, sometimes we just put them in one category of calling them as artificial intelligence, but the author or rather there are different aspects to it. The first is the artificial intelligence. The second is artificial general intelligence. And the third is artificial super intelligence. Now, what is artificial intelligence? Artificial intelligence is what we are experiencing right now with Siri and Apple guy. So that's Google. That's artificial intelligence, where we use machines which imitate human cognitive behavior, such as problem solving and learning. For example, the Google Maps that we are using, that's artificial intelligence. Then we also have artificial general intelligence. Over here, the machines, such as computers, is equal to human intelligence. For example, we have the robots in today's society which can do successfully human activities. That's artificial general intelligence. And the third aspect of it is the super intelligence. Super intelligence is where the technology is much superior to the human person. The consciousness of the human intelligence. I was just reading online, there is a nice movie called Her, where the consciousness is, or the computer is able to think at par with human brain and much beyond. So that's artificial super intelligence, and which is a very close reality in near future. So because it has the ability to improve upon itself in an unstoppable extreme. With regard to this, the author presents to us the disruptors or the possible, sorry, I have the last thing is the robot. That's an example I was citing here. Sophia, as we are aware, in Saudi Arabia, it's a robot which has been given honorary citizenship. So they are already considered as citizens. So that's a big question of the virtual becoming the real, and the lines getting blurred between the virtual reality and the real reality. With regard to this, we move to the disruptors, possible disruptors of the artificial intelligence. And in this, we will see that how the uncontrollable and exponential growth will leave humans secondary to machines. Humans will be at mercy of the machines if this movement continues uninterrupted and unchecked. And also, the same thing will lead to job loss, because humans will be performing all the the machines will be performing all the human acts, and the humans will be left out at the mercy of the machines. And in the same line, but in a much with a greater impact, we have the next thing, which is transhumanism. The term transhumanism was first used, as the author puts it, by Julian Huxley in 1957. However, right now we have two different distinct terms, posthumanism and transhumanism. Sometimes they're used interchangeably. However, there are some researchers, and one researcher is referred over here, is Wilson. They make a distinction between the two. For them, posthumanism is when the technology tries to discover a new
more advanced species beyond humans. And the other is transhumanism, when we use technology to overcome natural limitations. For example, the problem of aging. Problem of aging, intellectual limitations through genetic engineering, nanotechnology, robotics. These are all part of transhumanism, where we are moving towards a reality beyond humans through machines. So that's their goal is post-human with greater capacities than present human beings. The possible disruptors, as we will see in the next slide, are very alarming, because the first disruptor is continuous existence. Because if this is pursued, then we will be able to transfer our consciousness into machines or to computers. And thus the human person will be able to live continuously without any stop. So that's continuous existence without death. The next problem or the next disruptor, as the author put forward, is modified directly and deliberately the genome, wherein the human being, as we had the case in the earlier times of Sparta, where the weak children were thrown out and only the healthy ones were kept. The same thing we are moving towards the same reality, where we want perfection. Imperfections are discarded, and the human dignity is put to a question mark. Thus, the author puts us the question of whether we are, through this technology, are we playing God? Are we trying to be God, or are we collaborating with God? The area remains very vague. The next category is Homo digitalis. Homo digitalis is a group which is basically all of us, because we are all using gadgets. We are part of the digital community that we live in today. But the author over here focuses or restricts his research to the teenagers, and he presents a very brief statistics, where he says that today, on an average, a teenager has around 3.5 gadgets and spends around 10 hours each day on those gadgets. Today, 12 to 17 years old are content creators on the network. Thus, he gives us the author proposes that today gadgets are become part of us. The gadgets are an extension without which human beings feel incomplete. They feel something is lacking in them. And this brings us to the disruptors that are possibly brought in by the Homo digitalis, the area of Homo digitalis, that is fragmented attention. We keep on shifting from one work to another. The second is selfie paradox, which means that with our obsession for selfies, we lack mindfulness. There is conflict in relations. There is bodily dissatisfaction because you want to look good on the selfie. That's the impact of it. The second is from FOMO, that was previously fear of missing out. We are moving towards fear of losing out in the virtual reality. We constantly check the Facebook, we constantly check our gadgets, so that we may not miss out on something that is trending, that is happening right now. The next problem is with the self-esteem of people that is getting affected because of the Homo digitalis. And this self-esteem is directly related because our understanding of self-esteem today has been restricted to likes and comments on Facebook, on whatever the author says, whatever is posted on the Facebook, or the read receipt on WhatsApp. So our entire worth is directly related to the image that we have in the virtual reality. Thus, the real community is mistaken or replaced by the virtual community for today. And not only that, final and the most concerning development is today the clinical phenomenon. It's become a clinical phenomenon, this addiction, and it has found its way into the DSM, that's data and statistical manual, diagnostical and statistical manual. That's a psychological textbook for the new sicknesses
mental sicknesses that are coming in, and this has already entered the manual. And with the study proposes, the study says that with this you can modify and restructure your brain, which means we are basically looking towards a new human person in the near future if the trend continues. That's what the author says. So in summary, moving to the summary, the next slide, the author is presenting valid questions before us, or before the like that we need to face as a church. The first is, how do we make real the community, the real community relevant and effective over the virtual community? That's the challenge before the church today. Second is, how do we attend to the fragmented attention of the Homo disruptors? This is basically the youngsters, the people are in our churches, because of the fragmented attention, they are not able to participate. They will not be able to participate in the long services, the mass, the sermons, the prayer services that. The next is to deal with the change in brain structure and functionality. This is the biggest challenge that will be, as the author says, before the church, because change in brain structure basically means change in personality, change in the psyche of a person. So we're basically looking at a new mentality that will be soon coming into the society. The next is the relevance of the ethical and dogmatic teachings of the church. And the final, how can the church be true to its teaching and be attractive to this group of people? With these questions, we move to the next slide, where the author is proposing to give some answers. He's not answering it all, but he's proposing to give some answers. And in this, he refers to many researchers, and the one of them is Harari. They are not church scholars. They are social scholars, sociology scholars, or in the sciences. So Harari proposes that what we need today is an openness towards the reality, and not to approach it with condemnation, where he says that we don't condemn or we don't judge the reality, because it's very important, it's real, it's here for us to stay. So we need to be open to understand and to respond to it. The next is Villejoin. Villejoin proposes two aspects of the to tackle this challenge. The first is foresight, and the other is forecast. Foresight is basically to be able to see the future problems that will be entering, the possible disruptions that will be caused in the organization, to be able to see that. And forecast is basically the short term or the immediate future that is there before us, in which this Homo disruptors will be affecting the reality that is around us. So these are the two proposals that is placed by the author. However, the author is more taken up or more inclined towards the third proposal, which is in the next slide, by Mark Lowe Branson. He is also a Protestant pastor, not an authority, but a well-known figure in the media studies. He proposes this particular cycle of responding to the challenges, that is practice, study, practice. You experiment with something, you study it, and then you restructure it and put it into practice once again. And to do this, he's presenting us with these points. First is the current praxis, wherein you evaluate what is the reality of your congregation in the church. Second is to analyze the context and the culture. That is, you see not only within the church circle, but also in the society, what are the changes that are taking place in the culture, in the way people interact. And the third part is theologizing to understand the present. And that is done through Christian texts and practices and the traditions, wherein you try to relate the two. The next part is to be open to the stories of people, the experiences of people, to incorporate them in the text and the practices and the context, and to all bring it together in the final part of imagination and experiment, wherein you try to create new ways to respond to these challenges, to bring back
to tackle and to respond to the Homo disruptus. In the next slide, the author proposes the church. The next slide, Professor. Yeah, Hello. no problem. The next slide. One moment. Yeah. In the next slide, the response of the church, the author says in a very practical way that the church today has to present a new operating system, new OS to our Homo disruptus, and it has it. And this is more theological, that is the operating system of love, complete acceptance, radical equality, unity in the midst of radical diversity, radical belonging, and grace upon grace on account of Christ. So this is the counter proposals that are to be used by the church, which is superior to the fourth industrial revolution that is brought in with it, the form of disruptors that are come in. So this operating system will have to replace the old system and be able to bring back or to tackle the problem or the impact of Homo disruptors. In the last slide, that is critical evaluation, I will basically try to connect how this paper is not actually is very much in line with the teachings of the church, and I will be using the most recent, although there are earlier documents which speak in similar lines, but I will be using the more recent one, and by that I mean the recently concluded plenary assembly of Pontifical Academy for Life in Vatican, in which the president, Archbishop Vincenzo, in his opening remark, in his opening address, he was also referring, he exactly used the word disruptive, the disruptive impact of technology. So, and he also says that today, in words of Pope Francis, there is a change of age. In the same document, he refers how the church is aware that the current age is changing, the reality is changing. And in this, he says that the Holy Father, through his letter Humana Communitas, has invited the church to reflect on human life, what exactly the human life today means, and to revisit its definition. And the church is inviting the likes of IBM, Microsoft, United Nations, and all the other top governing bodies and NGOs to enter into a dialogue and cooperation to develop the ethics and to develop ways in order to respond to the new challenges that are brought before us, especially with concern to the area of jobs and economy also. And in the next slide, we will see in the same assembly, in the closing address by Pope Francis, which was read again by Archbishop Vincenzo, Pope Francis realizes that the lines between the real and the virtual are getting blurred. Today, the algorithm, which is basically the foundation of all the technology that we spoke about, how we today need algorithmics and not algorocracy, which again is the author in this presentation or in this article, he speaks about how algorithm is slowly taking over. And finally, the Pope invites us to realize that technology is a gift of God, which we need to use for the greater good of the community and for the human person, and not contrary to it, or not to put him down or to replace the real with the virtual. So this is the reason which I basically got hooked to this article and which I brought in. So this is basically what we have been, or I'm looking at the other aspect of what we have been speaking in our recent classes, where we spoke about community, virtual community, real community, the symbols that are there in the community, and how are the ways that we can respond to this community and how we can keep them together. So thank you very much for your patient listening. I hope I brought in some new aspect. Thank you. Ok, obrigado. Depois de ouvir,
tive que olhar 2 ou 3 vezes para o meu calendário para ter a certeza que ainda estava em 2020. A pergunta que eu lhe faço a si e que faço aos colegas é: parece-vos que isto efetivamente é, digamos assim, uma criação de ficção científica? Ou efetivamente aquilo que o autor, que o Selfon trabalhou, aponta, de facto já está a acontecer? Se me dá licença, professor, aquilo que vemos acontecer na China, por exemplo, já nesta altura, no outro dia vi um documentário em que as pessoas com as câmaras que estão na rua são seguidas para os seus lados, para os vários lugares onde estão, e se consegue fazer com algum critério, enfim, com algoritmos, se consegue perceber onde é que a pessoa está e para onde é que passou, e por isso tem ou não tem agora o vírus, e por isso está se ainda é em vermelho, ou se é já amarelo, ou se é verde, e portanto em que qualidade é que está, porque se teve acesso a toda a informação da pessoa, quer dizer, nós somos monitorizados pelos nossos iWatch, pelo nosso iPhone, pelo nosso computador, de uma maneira que nós não sabemos, nós damos acesso a dados que muitas vezes não sabemos quer que os estamos a dar, aceitamos os termos e condições, e as condições são muitas vezes tomar os nossos dados para consulta, e essa consulta pode ser vária, e portanto estamos muito, muito perto. É mesmo, eu acho que é mesmo uma coisa, bem, quero agradecer muito ao Selfron, porque I'd like to thank you, Selfron, from this choice in this text. Thank you. Was impressive. Porque de facto nós estamos aqui a trabalhar para isto e a fazer isto acontecer com a nossa vontade, permitindo ter todos estes. Ele falava, por exemplo, de dos jovens terem 3 gadgets. 3 gadgets e meio. Sim. É sim, 3,5. Eu acho que já todos nós temos 3 gadgets e meio, se quisermos a ver, se temos um computador, temos um iWatch, temos um iPhone, e já estão 3 gadgets aí a funcionar. Ou temos um tablet ou o que for. E tudo com alta tecnologia, não é? Ou seja, isto está a bombar informação diariamente, desculpa a expressão, a uma velocidade que nós não conseguimos controlar. Certo. Mas aí coloca-se a questão ética, não é? Sim, Se isto está a ser usado para um transhumanismo ou para um pós-humanismo. Eu gostei da distinção que o autor fez. O pós-humanismo, quando o indivíduo deixa de ser indivíduo, não é? O transhumanismo, quando toda esta informação e todos estes recursos ajudam a colmatar as fragilidades, as deficiências que o ser humano teria, não é? Eu não gosto da palavra de inteligência artificial, mas agora não vamos discutir aqui. Eu acho que há aprendizagem automática. Inteligência artificial é outra coisa. E eu acho que inteligência não há na máquina. Porque a máquina ainda não se consegue espantar. Não consegue criar coisas novas. A máquina consegue acumular muito e com tudo o que ela tem consegue fazer conexões que nós não fazemos. Não é? Pensem, por exemplo, a questão da máquina jogar xadrez. O que ela faz é, ela processa uma infinidade de hipóteses enquanto nós pensamos 2 ou 3. Portanto, isto para dizer que mais do que a inteligência artificial temos que passar primeiro pela aprendizagem automática, que é acumular os dados, e depois sim. Enquanto a máquina não fizer poesia, não for capaz de surpreender, aí já será outro campeonato. Mas o José pediu a palavra. Mas primeiro tinha pedido eu. Peço desculpa, Manel. Manel. Fala, Manel, depois fala o José. Eu só peço desculpas, e o José também peço que compreenda. Primeiro, parabenizar a escolha de um texto que nos remete para o futuro, do Selfron. De facto, é uma preocupação ética no momento, sobretudo quando eu olho para os serviços que estão a tentar criar até inclusive guerra tecnológica ou guerra digital entre os Estados Unidos e a China. A Apple tem controlado para todos os seus utentes os batimentos ou pulsações cardíacas.
temos os nossos registros todos na Apple, e uma vez o seu professor comentava que eles são capazes de saber se ainda estejamos no carro, eles sabem onde você está. E tem o microfone ligado. E, portanto, a Apple é capaz de saber onde nós estamos. E agora, também com essa questão do vírus, alguma vez um comentarista pôs a questão, e que muitos de nós já nos temos colocado, sobre a invasão das tecnologias, sobretudo, que tendem a ocupar o lugar do homem no trabalho. No entanto, pouco a pouco, o homem está a perder o lugar de trabalho em função dos robôs e das máquinas, e inclusive, sobretudo, o teletrabalho, que estamos a notar dessa vez, que indicia que depois da crise muitos vão perder os seus empregos em detrimento também, não do teletrabalho, mas... O ideal seria, com a técnica, o ser humano perdesse o trabalho, mas que mantivesse o rendimento. É que a utopia da técnica é a máquina substituir o mais possível o ser humano no trabalho. Mas a máquina trabalharia, mas o rendimento seria para os humanos. Já se começa a falar do rendimento mínimo universal. O rendimento mínimo universal. Não estamos propriamente noutra questão. José, faz favor. Estamos a falar de números ainda. Repare que a tecnologia, os índices de utilização da tecnologia que estão mais para os países desenvolvidos já estão altos. Mas mesmo assim, os homens estão com medo ou mesmo ameaçados, neste caso, de que os rendimentos vão para quem tiver mais meios. Obrigado, senhor professor. Sem tirar a palavra ao Manel, continuo a agradecer a todos, inclusive os primeiros expositores, pelo esforço e qualidade dos trabalhos. Na linha de Cellfront, podemos constatar, na verdade, 3 aspectos fundamentais preocupantes nos dias odiernos. Que tipo de ser humano temos? Qual é a qualidade de conservação desses meios que produzem? O terceiro aspecto, qual é a relação entre o ser humano com as próprias máquinas? Aí nos recomenda o espírito de discernimento. Além do discernimento, esta capacidade dialógica que não desvaloriza em si o que o próprio ser humano produziu, fruto do seu engenho, mas que haja a possibilidade de interação, quer do ser humano, quer dos seus instrumentos, no espírito, na linha de dignidade, dignificar o ser humano sem o prejuízo. Porque, para concluir, há uma constatação atual, sobretudo em vários países do mundo, maiormente desenvolvidos, que vão perdendo a oportunidade de emprego para muitos, por razões da tecnologia. Em vez, como dizia o seu professor, de dar maior rendimento e favorecer a qualidade de produção, tantas vezes é a diminuição da absorção da empregabilidade. Obrigado, professor. Muito obrigado. Nós já passamos um bocado a nossa hora. Ia-vos propor que ficássemos por aqui e na próxima aula começávamos com o Carlos, esperando que ele na altura tenha melhor rede, não é? E se não nos voltarmos a falar, que é provável que não, uma Santa Páscoa para vocês e para as vossas famílias e para aqueles que para vocês são queridos, e que nos encontramos no próximo dia 27, se a memória não me atraiçoa, espero que ainda muito saudáveis e com esta cara rosadinha de quem está cheio de saúde. Está bom? Tá bom, obrigado, professor. Obrigado. E até breve, se quiseres. Um abraço, boa Páscoa. Páscoa a todos. Uma Santa Páscoa. Deus, uma Santa Páscoa para todos. Santa Páscoa para todos. Convite todos no seminário. Cada rosadinha foi muito bom, professor. Isso é um grande adjetivo para a saúde. Tchau, tchau.